Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço Mestre Amador aqui do canal Roda de Proa, 33ª aula. Você já ouviu falar na série de Traub? Uma técnica bastante interessante que permite a observação da posição da embarcação ou a determinação do caimento. Antes de iniciar propriamente a nossa aula, eu gostaria de informar que foi lançado mais um e-book preparatório para mestre amador, o e-book que contém as matérias de prova. Esse e-book ele tem mais de 300 páginas, ricamente ilustrado e vai auxiliar muito em conjunto com o e-book Questões. E agora nós temos os dois e-books, mais as aulas aqui do Espaço Mestre Amador, e você conta então com um curso completo por um valor muito acessível, já que as aulas são totalmente gratuitas, você só vai adquirir os dois e-books. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você dar uma conferida. Se você está conhecendo o canal agora, meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador e você está no canal Roda de Proa, um canal de conteúdo exclusivamente náutico. Se ao final dessa aula você gostar do conteúdo, eu peço gentilmente que deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe essa aula com seus amigos. Então vamos lá, vamos para a nossa 33ª aula. A série de Traub tem por objetivo observar a posição da embarcação. É uma sequência de marcações polares que são pré-fixadas a partir de um determinado ponto. Ela tem algumas propriedades, ou melhor dizendo, características que devem ser respeitadas. A primeira, e talvez a mais importante, seja exatamente a sequência de marcações polares com 14, 16, 18, 22, 27, 34, 45, 63 e por último 90 graus, quando então podemos fazer a observação da posição da embarcação. A série de Traub possui algumas outras propriedades que também devem ser respeitadas para que tenhamos bons resultados. Vamos iniciar um desenho aqui que fica mais claro e à medida que vai evoluindo eu vou passando a você mais características da série de Traub. Vamos iniciar a nossa representação gráfica por um objeto que deverá ser marcado. Então está aqui representando um farol. Depois nós temos a linha de rumo, a silhueta de uma embarcação. Está aqui representado o nosso rumo verdadeiro de 90 graus. Eu não vou fazer nesse exemplo toda a sequência de marcações polares, até por uma questão de espaço na tela. Vamos começar aqui pela marcação polar de 22 graus. Se você tem dúvidas a respeito de marcações polares, eu vou deixar um card aqui dessa aula onde eu falo sobre marcação relativa e marcação polar. Não deixe de assistir para você dominar bem esse assunto. Muito bem, então vamos iniciar o nosso exemplo com a marcação polar de 22 graus. Então, a partir aqui da nossa embarcação, efetuamos a marcação com o objeto, com o farol, 22 graus por bom bordo. Num segundo momento, nós vamos fazer a marcação de 27 graus, também por bom bordo. Então, está aqui a marcação 27 graus, a segunda marcação. E observe que aqui nós temos uma determinada distância que eu chamo apenas de D. Isso aqui também é uma das propriedades da série de Traub. As distâncias entre as marcações deverão ser idênticas. Então aqui num terceiro momento nós vamos efetuar a marcação de 34 graus e agora nós temos também a segunda distância exatamente igual à primeira. E agora a sequência segue rigorosamente igual. Eu tenho aqui um quarto momento, nós vamos efetuar a marcação polar de 45 graus por bom bordo e aqui nós temos a distância exatamente igual, os mesmos segmentos anteriores. Numa quinta posição, nós efetuamos a marcação polar de 63 graus e por último nós vamos efetuar a marcação polar pelo través, ou seja, a marcação polar de 90 graus. Então aqui nós temos a última marcação
que define a posição da embarcação. E aqui um ponto muito importante, porque também é uma das propriedades ou uma das características da série de Traube. A distância da embarcação pelo través até o objeto, ela deverá ser igual à distância de duas marcações consecutivas. Então, se aqui vale D, aqui vai valer 2D. Então, essa distância para o objeto, ela deve ser igual à distância de dois segmentos somados. Em um navio, por exemplo, que possui equipamentos como uma agulha giroscópica, a série de Traube traz resultados bem interessantes. Mas já numa embarcação menor, que não possui tais equipamentos, mesmo utilizando uma alidade manual, o comandante e a sua tripulação deverá ser bem treinado e ter bastante prática para executá-la a contento. Porém, ela pode ser muito útil para uma outra finalidade, a determinação da corrente no local. E isso nós sabemos que gera caimento. Só lembrando que corrente é tudo aquilo que pode tirar a nossa embarcação do rumo. Vamos então entender como a série de Traube pode auxiliar a determinar a corrente presente no local. Então eu vou lançar mão de um outro desenho e agora podemos determinar a corrente. Vamos imaginar que nesse local existe uma corrente neste sentido. Muito bem, então esta corrente vai atuar na nossa embarcação nas diferentes posições que ela assume. A primeira posição após o início da nossa série de Traube é a marcação 27 graus, a posição C, que vai sofrer um caimento e assumir uma outra posição, que eu chamo aqui de C'. Note que a marcação polar para o farol continua sendo exatamente de 27 graus. E assim, à medida que a nossa embarcação navega, ela vai sofrendo o caimento das posições. D' já assume uma outra posição, E e E', F, F' e por último G e G'. Se você tem dúvidas a respeito do que é corrente, do que é caimento ou mesmo abatimento, eu vou deixar aqui um card da aula número 21, onde eu falo sobre navegação estimada. Nessa aula, mais especificamente, nós vamos abordar o triângulo de corrente, fundamental para o entendimento deste exemplo que eu estou aqui na tela. Então, não deixe de assistir. Na verdade, você vai ter 3 aulas a respeito de navegação estimada, a 20, a 21 e a 22. Muito bem, então retornando aqui para o nosso exemplo da série de Traube. Sendo uma das propriedades da série de Traube a distância entre as marcações idênticas, nós vamos ter o seguinte, que os intervalos de tempo para o navegante tomar as marcações polares também deverá ser idêntico. E isso acaba gerando uma regra que facilita muito para o navegante poder determinar se está ou não havendo caimento com a sua embarcação. Uma regrinha simples, então, diz o seguinte: se os intervalos de tempo entre duas marcações consecutivas são decrescentes, há uma corrente empurrando o navio na direção do ponto marcado. A nossa regrinha fica evidente quando observamos a nossa representação gráfica. Note que, à medida que a embarcação avança, a distância e, consequentemente, o intervalo de tempo entre elas vai diminuindo. Portanto, estamos com um caimento para bombordo, mais próximos do nosso alvo. E se tivéssemos uma corrente contrária com caimento para boreste? Vamos ver como fica a nossa regra. Com caimento para boreste, eu preciso agora de uma corrente invertida, que vai atuar na embarcação neste sentido. Muito bem, nós teríamos a primeira posição e assim por diante, com caimento, como eu falei, para boreste. Observe que agora a situação é exatamente inversa, ou seja,
se os intervalos de tempo entre duas marcações consecutivas aumentam, há uma corrente afastando o navio na direção oposta ao do ponto marcado. Podemos observar aqui que o intervalo de tempo entre duas marcações vão ficando cada vez maiores. Isso indica que a nossa embarcação está mais longe do alvo. Nesse exemplo, o caimento foi para Boreste. Para sanar as dúvidas que esse assunto pode gerar, vamos realizar um exercício com a série de Traub. Diz o seguinte o enunciado: a embarcação navega no rumo 62 graus e sua velocidade é de 12 nós. São obtidas as seguintes marcações de um objeto, um farol, representado na carta náutica da área nas horas indicadas. Então aqui nós temos o extrato das marcações. Eu tenho aqui os horários, 9 horas e 4, 9 horas e 13, assim por diante, a marcação verdadeira e a marcação polar, obedecendo aqui as marcações pré-fixadas da série de Traub. Ele pede o seguinte: determinar 1. A distância pelo través. 2. A distância a ser navegada desde o instante da última marcação até o instante em que o farol estiver pelo través. 3. O instante em que o farol estará pelo través. Vamos lá, vamos fazer uma representação gráfica desse enunciado. Vamos iniciar essa representação trazendo aqui uma rosa dos ventos, representando o nosso norte verdadeiro. Por que norte verdadeiro? Porque todos os valores, quando plotados numa carta náutica, devem ser expressos em valores verdadeiros. Vamos plotar então, iniciando a linha de rumo. Ele diz que a embarcação segue no rumo 62 graus. Então já está devidamente plotado a linha de rumo. Plotamos agora as marcações. Vamos iniciar pela marcação do instante 9 horas e 4 minutos, que eu tenho como marcação verdadeira 84 graus, 22 graus de marcação polar por Boreste. Por que eu tenho marcação verdadeira? Porque, por exemplo, numa agulha giroscópica, ficaria muito mais fácil eu fazer as marcações verdadeiras. Basta fazer uma continha bem simples. Veja só, 84 graus menos 62 de rumo nos dá 22 de marcação polar. Então eu fico observando a linha visada do objeto. A hora que eu tiver 84 graus na minha agulha giroscópica, eu ploto isso na carta. Eu já sei que estou plotando 22 graus de marcação polar. Obviamente, numa embarcação menor, você teria uma alidade manual, então aí você ficaria marcando os 22, porque seria talvez mais simples. Vamos ver como é que isso funciona aqui. Então eu tenho aqui a nossa embarcação, o centro da rosa, e eu vou então marcar às 9 horas e 4 minutos 84 graus de marcação verdadeira. O que é a marcação verdadeira? É o ângulo formado entre o norte verdadeiro e a linha visada com o objeto. Você pode me dizer, mas aonde está o objeto? Eu não estou vendo o objeto. Não vamos nos preocupar com isso. Veja, basta eu sair aqui do zero e marcar 84 graus, que aqui é formado a linha visada com o objeto. Eu sei que o objeto está ao longo dessa linha, em algum local, assim como a minha embarcação também. Essa diferença da linha de rumo com essa linha de posição é exatamente os 22 graus da marcação polar. Então, a primeira marcação está devidamente plotada. A próxima posição a ser plotada refere-se ao instante 9 horas e 13 minutos. Então, à medida que a nossa embarcação avança sobre a linha de rumo, nós estaríamos monitorando a repetidora da agulha giroscópica até que eu tenha 89 graus de marcação verdadeira para aquele objeto. Então,
vamos lá, vamos seguir sobre a linha de rumo. Eu vou plotar agora 89 graus e aqui é gerado então uma nova linha de posição, agora atendendo aqui a 27 graus de marcação polar por boreste. Observe aquela regrinha, 89 menos 62, 27. Então, marcação polar por boreste. Agora que temos as duas primeiras marcações, nós podemos também estabelecer a distância navegada entre elas. E uma das propriedades da série de Traube é que essa distância deverá ser idêntica para as marcações posteriores. Então, vamos para a próxima marcação do instante 9 horas e 22 minutos. Então, nós vamos navegar. Eu tenho uma marcação verdadeira de 96 graus, a partir então do meu norte verdadeiro, 96 graus, e fica estabelecida uma nova linha de posição que atende a 34 graus de marcação polar por boreste. Deixamos registrado também a distância navegada entre os instantes 9 horas e 13, 9 horas e 22 minutos. Note que a distância é exatamente igual ao primeiro intervalo. Muito bom, agora vamos para a última marcação, 9 horas e 31 minutos, avançamos com a embarcação e aqui nós vamos ter 107 graus de marcação verdadeira. Então, a partir do norte verdadeiro, 107 graus, encontramos aqui mais uma linha de posição representando 45 graus de marcação polar por boreste. Registramos também a distância entre esse último intervalo. Se eu perguntasse a você aonde está o objeto agora, ficaria muito mais fácil. Então vamos deixar o nosso exercício um pouco mais bonito e colocar o nosso farol no devido lugar. Pronto, o nosso exercício está devidamente representado. Vamos agora resolver o exercício respondendo as perguntas que estão relacionadas. A primeira pergunta, ele quer saber qual a distância pelo través. Para a gente saber isso, primeiro eu preciso calcular a distância entre duas marcações consecutivas. E nós vamos utilizar, obviamente, a fórmula que relaciona distância, tempo e velocidade. O tempo, eu preciso saber qual é a diferença de tempo entre as marcações. E nós vamos observar que aqui, 9 horas e 4 para 9 horas e 13, 9 minutos. Igualmente para 9 horas e 22 e de 9 horas e 22 para 9 horas e 31 também 9 minutos. Portanto, o nosso ΔT, a diferença de tempo, é de 9 minutos. Convertendo os minutos em número decimal, nós temos que o tempo vale 0,15. Agora que temos o tempo e temos a velocidade que foi fornecida no enunciado de 12 nós, nós temos o seguinte: distância igual tempo vezes velocidade. 0,15 vezes 12, a distância será igual a 1,8 milhas náuticas. Com a distância determinada entre duas marcações consecutivas, nós podemos então determinar a distância pelo través, que será quando nós fizermos uma marcação polar por boreste de 90 graus. Então aqui eu tenho essa marcação e eu sei então que essa distância será igual a 2D. Então ficou muito simples, eu tenho que a distância pelo través igual 2D. Distância pelo través igual 1,8 vezes 2, distância pelo través 3,6 milhas. Então aqui já está resolvida a primeira pergunta, resposta 3,6 milhas.
A segunda pergunta, ele quer saber o seguinte: a distância a ser navegada desde o instante da última marcação até o instante em que o farol estiver pelo través. A última marcação foi exatamente das 9 horas e 31 minutos, a marcação de 45 graus. Mas pela série de Traube, nós ainda temos mais duas marcações, a marcação de 63 graus e, por último, a marcação de 90 graus. E agora ficou bem simples de ser resolvido. Ele quer saber exatamente a distância referente a 2D. Se D vale 1,8, 2D vale 3,6. Então, essa distância é exatamente a distância que nós temos pelo través. Resposta: 3,6 milhas. Pergunta número 3. O instante em que o farol estará pelo través também é muito simples de ser resolvido. Se nós temos um intervalo de tempo entre as marcações igual a 9 minutos, então eu vou ter a próxima marcação às 9 horas e 40 minutos e a última marcação às 9 horas e 49 minutos. Então está respondida a terceira questão e também resolvido o nosso exercício da série de Traube. Com a série de Traube, nós concluímos que a observação da posição da embarcação só será possível se não houver corrente no local. Havendo corrente, o que nós vamos determinar é o caimento, já que a posição da embarcação não será possível, pois nós não temos como determinar com precisão a distância que estamos pelo través do objeto. Desejo a você bons estudos, bons ventos, um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!